Exemplo, então vou considerar f de xyz igual a y² i mais 2xy mais e elevado a 3z j mais 3y e elevado a 3z k. Ache uma função f tal que o gradiente da f seja igual ao campo f, tá? Bom, esse exercício, pessoal, esse exemplo, ele pode ser resolvido de algumas formas, né? Então a gente vai resolver de uma forma usando o derivado integral e depois vai ter um exercício que ele vai estar presente na lista de exercícios para vocês encontrarem essa função, só que agora usando a integral de linha, tá bom? Então vamos lá. Então vamos fazer aqui, ó. Bom, então, para que f, o gradiente da f seja igual a esse f1, devemos ter, então queremos, primeira informação, que a derivada da f com relação a x seja igual a quanto? A primeira coordenada, que é o y². Segunda informação, a gente quer que a derivada da f com relação a y seja igual à segunda coordenada, então 2xy mais e elevado a 3z. E a terceira informação, a gente quer que a derivada da f com relação a z seja igual a quanto? A terceira coordenada, ó, que é 3y e elevado a 3z. Então essas informações é que a gente vai utilizar para encontrar a função f, né? Então, integrando, ó, vamos começar com a primeira aqui, ó, integrando a função, essa função, o que a gente vai obter? Bom, a integral de y elevado ao quadrado, então veja só, então isso aqui vai ser a integral de y² dx, né? Então isso que eu quero, essa integral de y² dx mais uma parte que não depende de x, né, que é y e z, então φ de y e z. Bom, então quem é essa integral? Y² é constante, né, então vai ficar a integral de 1 dx, que é o próprio x, então isso vai ficar xy² mais φ de yz. Bom, pessoal, aqui a gente está desconsiderando as constantes, tá? Por que estou desconsiderando as constantes? Porque o importante é que o gradiente seja igual a f. Então, se eu somar qualquer constante na função f, não vai fazer diferença, porque o gradiente eu vou estar derivando, tá? Então, a constante não faz diferença qual constante a gente pegue, tá? Então, a gente sempre vai considerar essa constante igual a zero, tá? Porque a gente pode pegar uma constante diferente, a gente vai obter uma outra função cujo gradiente ainda vai dar o mesmo, ok? Então vamos lá, beleza. O que a gente sabe? A gente sabe que a derivada, então, se eu obtive isso, a derivada em relação a y da minha função f vai ser quem? Vai ser 2xy, né, que eu derivei essa parte, mais a derivada da φ com relação a y. Ok? Bom, mas isso aqui a gente quer que isso seja, pela segunda informação, isso seja igual a 2xy mais e elevado a 3z. É isso que a gente quer que aconteça, né? Bom, então, o que a gente pode concluir? Ó, aqui eu tenho 2xy, aqui 2xy, então isso implica que a derivada da φ com relação a y é e elevado a 3z. É esse aqui que eu quero. Então, se a derivada da φ com relação a y é e elevado a 3z, e φ é uma função de duas variáveis, agora a gente pode concluir o seguinte, ó. A gente conclui que a φ de yz, ela vai ser a integral de e elevado a 3z dy. Bom, então, φ de yz vai ser a integral de e elevado a 3z dy mais uma função que depende só de z e não depende mais de y, tá bom? Bom, então dessa forma essa integral vai dar quanto? Ó, isso aqui não depende de y, então vai ficar y e elevado a 3z mais uma função que depende só de z, tá? Então logo até agora a gente obteve quem? A gente obteve que f de xyz ela é igual a xy² mais φ de yz, mas φ de yz é essa aqui, então mais y elevado a 3z mais essa psi de z, tá?
Então ainda falta descobrir essa. Mas a gente sabe então que a derivada da f com relação a z, calculando aqui, bom, esse aqui não depende de z, vai embora, esse aqui vai cair aqui, então a derivada em relação a z vai ficar 3 y elevado a 3z, né? Por quê? Porque o y é constante em relação a z, vai ficar derivada do exponencial elevado a 3z. Derivada exponencial é ela mesma, então vai se repetir. Vezes a derivada que está lá em cima. A derivada de 3z é 3, por isso que aparece o 3 aí. Mais a derivada, né, de φ em relação a z. Como z, φ depende só de z, então vai ficar φ'. Quer dizer, psilinha de z. Beleza. Mas eu quero, pela terceira informação, eu quero que isso seja igual a 3y elevado a 3z. Mas isso eu já tenho, né? Então aqui implica que eu quero que φ' de z seja igual a zero. Φ' de z seja igual a zero, então isso implica que φ de z é igual a uma constante, né? Mas essa constante, no fim das contas, não vai fazer diferença. Então podemos supor, então supõe c igual a zero. Então, quem é a nossa função? Então, f, o que vai acontecer? Então, f de x, y, z vai ser quanto? Essa f de x, y, z. Ela vai ser exatamente essa função. X, y quadrado mais y elevado a 3z.